pedir a minha forneria original. Peça a sua com o cupom CHARLA10. Link na descrição. E nesse lado, dessa questão da SAF, o que, pô... Não. Na SAF, desde o começo você tinha ali alguns jornalistas falando que o Botafogo queria criar SAF pra dar calote. Aí depois você veio pra linha de que o Botafogo nunca ia conseguir um dono, porque tem que... Botafogo como que vai conseguir ajustar essas dívidas de 1 bilhão? Aí depois conseguiu o dono. Será que o dono... começaram a caçar tweets dele pra ver quem ele apoiava, quem deixava de apoiar. Aí depois que viram que o Textor queria, né? As primeiras falas começaram a questionar por que ele demitiu o Anderson. E ele explicando os motivos da demissão do Anderson, perdão. E colocando todos os pontos. E agora estão indo numa linha que ele não vai... Porque ontem, acho que é Eric Betting, fez uma postagem no site da ESPN, que, pelo amor de Deus, falando, como que o cara, ele cancela contratos, isso já mostra o que ele quer, o que ele é. Pô, o cara fala na minha entrevista, tá na minha entrevista, até no corte que eu coloquei ontem no canal. Isso vai me dar um trabalho, vou ter que pagar todas essas rescisões contratuais. Ele vai ter que pagar. Ele não simplesmente cancelou os contratos. Ele cancelou e vai ter que pagar as rescisões. Em todo contrato existe cláusula de... Exatamente. É a mesma coisa que acontece com o técnico. O Anderson, se chegasse, de repente, a receber uma proposta do Barcelona, do Real Madrid, será que ele iria ficar no Botafogo? Não. Iria sair. Sim. Será que nós... Ia pagar uma multa. Wagner Mancini. É o exemplo claro. O Wagner Mancini é o técnico que não pode reclamar de ninguém. O Wagner Mancini estava lá no América Mineiro, fazendo um bom campeonato brasileiro, campeonato seguro. Com respaldo. Recebeu a proposta do Grêmio. Foi pro Grêmio. Acabou o campeonato, rebaixado. Começou o ano de 2022, foi demitido. O Mancini pode dar alguma entrevista falando que ninguém foi foi honrado com ele? Não, porque ele não foi lá atrás. E não é a primeira vez que ele faz isso. Então, assim... Se você tem um dono, é a mesma coisa de empresa. A situação do Anderson começou a degringolar quando ele deu uma entrevista. O Texas acho que não admite isso publicamente, não vai falar publicamente, mas no meu ponto de vista, não sei no ponto de vocês também, quando você dá uma entrevista no primeiro jogo da temporada e você cobra seu novo dono publicamente, você rompe um laço. Você rompe uma... Ele pediu reforços, né? Pediu reforço lá, coisa e tal. Então, assim, você já rompe uma relação. Você já rompe uma relação no começo ali. É como se você vai publicamente falar mal da sua empresa, né? Exato. Imagine você... Imagine o Beto vai lá na Tupi e fala assim, o Charla é uma porcaria. O Bruno me falou que ia arrumar uma televisão melhor e até agora não comprou uma televisão melhor. Você vai chegar assim, porra... Você defenestrado da folha... E tem que entender que é uma parada empresarial. Os caras têm que ter essa noção. Sim, exatamente. E o Anderson, de fato, nessa entrevista não teve. E a fala do Textor, tipo assim, mesmo que, como você disse... Ele não quis entrar nesse mérito, que essa entrevista contribuiu, mas simplesmente a justificativa que o Textor deu, que eu vi... Foi de estilo de jogo. Cara, ele falou assim, uma coisa que é óbvia, assim, o Anderson fez um trabalho bacana, mas na minha análise ele não está no jeito de jogar, no padrão dos principais técnicos do mundo. Eu quero algo melhor, Botafogo, ponto. E ele foi, voltando ao negócio do cuecão do Textor, no final de semana, deitado com a mulher dele tomando uma cerveja vendo o Tita. Mas imagina o que tava na cabeça dele vendo aquele jogo Botafogo e Vasco no último domingo. Chutão pra cá, chutão pra lá, chutão jogo pra cá. horrível, né? Jogo horrível tecnicamente. O cara que tá acostumado a ver os jogos lá de fora, até a MLS, que é um nível técnico abaixo, você pega os jogos da MLS e você enxerga um organização padrão tem uma organização tática. E ele, o jogo de domingo era trocação, pra cá, chutão pra cá, tentando caçar um centroavante. Campo ruim, tudo ruim. Isso foi depois da demissão. E o Botafogo também, sejamos bem francos, o Botafogo não conseguiu, nesse campeonato carioca, com um time que, na minha opinião, é limitado, esse time no Campeonato Brasileiro, se fosse dessa maneira, era um time pra brigar, pra não cair. O da Série B do ano passado é mais forte que o do Carioca Exatamente. Mas, convenhamos, esse time do Botafogo tem obrigação de ganhar de Boa Vista, de Madureira, de Nova Iguaçu, de Portuguesa, de Voltaço, de Bangu. Ganhar e até jogando muito mais do que esses clubes. Porque são times, ou na terceira, no caso, Voltaço, ou na quarta, ou alguns sem divisão. Então você não vai colocar... você tem a obrigação de ganhar. Com os clássicos é diferente. O Fluminense hoje tem um elenco já formado, talvez, pra temporada toda. O Flamengo... O Botafogo até jogou bem no primeiro tempo. Jogou bem, mas depois, não sei o que aconteceu no segundo tempo. O Anderson perdeu o jogo. Ali o Anderson demorou muito a mexer no segundo tempo. O Fluminense foi pra cima, 20 minutos. O Botafogo sofrendo pra caramba. Ele não fez uma alteração. Então, o Anderson, pra mim, é um cara que tá marcado na história do Botafogo. Se o Botafogo foi vendido, isso é graças ao trabalho que ele fez
ano passado na Série B. Deu confiança que o time ia estar Deu na primeira confiança. divisão. O torcedor não acreditava, pouca gente acreditava que pudesse virar essa ficha em relação a ele. Mas o ponto que, na minha opinião, é do Textor e ele que manda, é nas escolhas que ele quer fazer. Sim. Se ele enxerga um técnico, o Luiz Castro, no caso, como o homem para conduzir todo esse processo, quem sou eu para discutir? Se alguém quer discutir, coloque lá 400 milhões e compre o Botafogo dele. Então, porque senão ele vai criar toda... O que a gente tem que ver, o acerto dele na demissão do Anderson, né? Que num primeiro momento mas o Anderson ganhou, não sei o quê, ingratidão, sei lá. A imprensa foi muito nessa especializada onda. foi Nessa nessa onda. sem entender os motivos. Mas se você for com mais profundidade, igual você falou, né? Foi um acerto grande a demissão, porque ele tá montando uma estrutura. E por que você vai deixar o principal comandante dessa estrutura Eu vou deixar porque sendo ele ganhou. contra, né? Tendo estilo de jogo que não se encaixa na que o parada. Anderson é um filosofia. O técnico é o Anderson. O Anderson é um técnico totalmente burocrático dentro do futebol brasileiro. Sim, não é. é um técnico com ideias inovadoras. É um técnico que é um time bem ajustado, é um time bem redondinho, é um time que sabe ali... Seguro defensivamente. Que vai jogar na transição. E assim, Mas pronto. não busca Como que o soluções Anderson diferentes. encaixaria bom jogo? Todo mundo tem dúvidas. O Luiz Castro vai dar certo no Botafogo caso ele acerte? Ninguém sabe. É uma aposta. Como qualquer outra contratação, é uma aposta. Mas será que o Luiz Castro poderia entregar muito mais com jogadores com mais gabarito? Sim. Como o Textor quer trazer? Ou o perfil de potencial que você tem que extrair. Exato. Olha, eu identifiquei fulano ali, ele ainda não explodiu. Mas ele tem potencial. Você vai trazer o cara pra ele ser lapidado e você potencializado. Exatamente Será assim. que tem? Exatamente Não, e se assim. você for pegar o histórico do Anderson, é isso que você falou. Técnico de muito sucesso na Série B, tem 3 títulos. E na Série A... Ele faz um trabalho Faz até a trabalhos página regulares. 3. Faz trabalhos 4, regulares, assim. É um técnico que, de repente, é injustiça não ter dado um time interessante pra ele, um time mais forte? Pode ser. De repente, ele poderia ter um desenvolvimento e fazer um grande trabalho? Pode ser. Mas fica na até hoje esfera não do pode. É. Porque você ainda não viu ele fazendo algo tático diferente. Se ele começa a temporada 2022 com o Botafogo ofensivo, com o Botafogo com alegria nas pernas, de repente poderia colocar uma caraminhola na cabeça do Texas. Pô, ano passado eu vi esse cara na Série B com uma linha mais defensiva, com o time jogando na transição, bem armado, mas esse ano eu tô vendo que ele quer colocar o time para frente. Mas não, era a mesma coisa. Série de 3 ali, colocando o Daniel Borges ou o Rafael. Primeiro jogo contra o Boa Vista. o Rafael na lateral. Não, Rafael na lateral, o Rafael preso como terceiro zagueiro. Sim. Só depois que o Botafogo tomou o gol, que ele liberou o Rafael, o Botafogo melhorou. Então, assim, ele teve uma pré-temporada e o time não teve uma mudança. E, claro, isso não é uma ingratidão ao Anderson, um cara que eu respeito como botafoguense. Eu sempre vou respeitar, porque ele foi o responsável pela virada que a gente teve, que era pra muitos impossível de acontecer. Ele pegou o Botafogo em 14º e a gente foi campeão com uma rodada de antecedência. Sim. Então, é um cara que tem essa... vou ter sempre essa gratidão. Mas, olhando pela visão do Textor, eu acho que ele fez o que ele fez. Não se encaixa. E é simples. De repente, com todo mundo que deve estar acompanhando aqui a live, já chegou em alguma empresa que trocou de dono, de repente tinha lá o melhor vendedor. Mas a abordagem que o melhor vendedor tinha não era aquela que o dono queria. Era uma abordagem mais simplória, que se encaixava melhor dentro daquela visão dele. E é o dono que manda. É o dono que manda. Exatamente. É isso aí.